Muitas vezes, quando a gente não consegue resolver uma integral pelos métodos que já vimos, é necessário usar a integração por partes. Na integração por partes, parte da função pedida vai ter que ser o u e a outra parte será a derivada de v. Para escolher o u, a gente usa um artifício, que é a palavra aliade, que ela nos dá a preferência. Então, a preferência da esquerda para a direita. Então, se na função tiver algum log, vai ser ele. Se não tiver e tiver alguma inversa trigonométrica, vai ser ela. E assim por diante, aritmétrica, trigonométrica e exponencial. Escolhido o restante será o dv, onde você vai fazer a integral dele e escolher e encontrar v. Vamos ver então nos exercícios como isso vai ficar. Então, para resolver o 18, a gente vai precisar escolher um u e um dv. Então, a gente vai fazer essa escolha por meio do Liat. Então, tem logaritmo ln? Não. Inversa trigonométrica? Não. Aritmétrica? Tem, que é o x. Então, u vai ser igual a x. Então, a gente vai ficar com u vezes v menos a integral de v vezes du. Então, a gente vai ter que substituir isso para chegar na resposta da integral. E a integral que a gente forma ali, ela tem que ser mais fácil do que a inicial. Então, a gente deriva u, a gente fica que du é igual a dx, u é igual a x. A gente tem que o restante é dv, que é 5x dx. Se a gente aplicar a integral em ambos os lados, a integral corta com a derivada daquele lado. Então, vai ficar que v é igual a integral de seno de 5x dx, aliás. Então, a gente resolve essa integral, e como tem a constante, a gente resolve o seno e divide por 5. Então, fica menos cosseno de 5x sobre 5. Então, agora é só substituir. O u vale x, o v vale menos cosseno de 5x sobre x, menos a integral de v, que é menos cosseno de 5x sobre 5, vezes du, que é dx. Então, agora retirando as constantes, a gente fica então que menos x cosseno de 5x sobre 5 mais 1/5 da integral de cosseno de x. E a integral de cosseno de x é fácil, é só a gente usar uma primitiva. Então, a gente vai ficar com mais seno de 5x sobre 5, que é a resolução dessa integral, mais a constante. Então, agora multiplicando ali 1/5, vamos ficar com menos x cosseno de 5x sobre 5, mais seno de 5x sobre 25, mais a constante. Então, essa é a resposta. Então, para resolver o 19, a gente vai ter que usar também integral por partes. Então, a gente vai ver quem é o u. Não tem logaritmo, não tem inversa trigonométrica, mas tem aritmética, que é o t. Então, o u vai ser igual ao t. Então, a gente vai ficar com u vezes v menos a integral de v vezes du. Derivando u, a gente vai ficar du sobre dt é igual a 1. Então, du é igual a dt. E dv é o que sobrou. Então, é e elevado a 4t dt. O t é 1 e o restante é dv. Se a gente aplica a integral dos dois lados, a integral corta com a derivada, então a gente vai ter que ver a integral de e elevado a 4t dt. Que é só usar uma primitiva. Então, a gente sabe que a integral de elevado a x é ele mesmo, então vai ficar e elevado a 4t. Mas como tem esse 4 multiplicando t, a gente tem que colocar dividindo.
Então, agora é só substituir. E o du é igual a dt. Então, agora a gente tem essa nova integral. A gente pode tirar 1/4, que seria uma constante. Então, a gente vai ficar com a integral de e elevado a 4t dt, que é uma integral mais básica, que é só aplicar a primitiva. Então, a gente copia tudo que está na frente e resolve essa integral, que vai ficar e elevado a 4t dividido por 4, mais a constante. E agora a gente multiplica embaixo. Então, vai ficar t vezes e elevado a 4t sobre 4, menos e elevado a 4t sobre 16, mais a constante. A gente pode tirar algumas coisas em evidências para deixar melhor a resposta. Então, a gente pode tirar o e elevado a 4t sobre 4. Então, fica t menos 1/4, mais a constante. Agora, para resolver o 20, a gente vai no mesmo esquema, determinar quem é U. Como não tem LN, não tem inversa trigonométrica, mas tem aritmética, então ele que vai ser U. Então, U vai ser o x mais 1. A gente vai derivar ele para encontrar du. Então, du vai ser igual a dx. E o restante que sobrou da expressão vai ser o dv, que no caso é o cosseno de 2x dx. Agora, para descobrir quem é o v, a gente aplica a integral dos dois lados. Do primeiro lado, a integral corta com a derivada e a gente vai ficar que v é a integral de cosseno de 2x dx. A integral de cosseno é seno, então vai ficar seno de 2x. Como tem o 2 multiplicando, a gente coloca ele dividindo. Então, agora é só substituir. Então, vai ficar no lugar do x mais 1 vezes o v, menos a integral do v, vezes o du, que é igual a dx. Então, agora ali na integral, a gente pode tirar essa constante que está multiplicando, que é 1 sobre 2. Então, vai ficar menos meio a integral de seno de 2x dx. E agora, então, essa integral que a gente tem para resolver, ela é bem mais fácil, que é só aplicar a primitiva. Então, vai ficar x mais 1 vezes seno de 2x sobre 2, menos meio. Aí, qual que é a integral de seno de 2x? Então, vai ser menos cosseno de 2x. Como tem o 2 multiplicando, coloca ele dividindo. Então, a gente vai ficar com x mais 1 vezes seno de 2x sobre 2, mais cosseno de 2x sobre 4, mais a constante. Então, essa aqui vai ser a resposta. Então, agora na 20, a gente pode ou resolver ela por substituição trigonométrica ou por partes. Para resolver por partes, a gente vai primeiro separar ela em dois cossenos. Então, vai ficar cosseno de x vezes cosseno de x. Como são iguais, a gente pode pegar qualquer um, porque é a mesma coisa. Então, um cosseno de x vai ser u e o outro vai ser o dv. Então, a gente vai fazer o mesmo processo, derivar o u para encontrar quem é du. Então, derivando o u, a gente vai encontrar que du sobre dx é igual a menos seno de x. Então, du é igual a menos seno de x vezes dx. Então, a gente já tem o u e já tem o du. Agora, a gente tem que encontrar quem é o v. A gente sabe que dv é igual a cosseno de x dx. dv é derivada de v. Se a gente aplica a integral dos dois lados, a derivada corta com a integral. Então, a gente vai ficar que v é igual a integral de cosseno de 2x dx. Integrando isso, é só usar a primitiva, então vai ficar seno de x. Agora é só substituir. Então, a gente vai ficar com u, que é o cosseno de x, vezes
v, que é seno de x, menos a integral de seno de x vezes menos seno de x dx. Então, agora a gente só copia, retirando aquele menos 1, vai ficar mais integral de seno de x ao quadrado. Agora, a gente vai ter que fazer uma substituição desse seno de x ao quadrado. Porque se a gente continuar e resolver aquilo por partes, não vai dar certo. Então, a gente tem a relação fundamental, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, a gente tem que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, a gente vai substituir. Então, vai ficar cosseno de x vezes seno de x mais a integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, agora a gente vai ter ali dentro da integral duas integrais, né? Porque uma subtração a gente pode fazer em subtração de duas integrais. Então, separando, a gente vai ficar que cosseno de x vezes seno de x mais a integral de 1 é x, menos a integral de cosseno de x dx, que é o que a gente queria desde o início. Então, a gente vai ter que aquela integral que a gente procurava é igual a tudo isso. Então, a gente meio que tem ela dos dois lados, então a gente vai passar essa integral para o outro lado, somando. Então, a gente tem que integral de cosseno ao quadrado de x dx é igual a cosseno de x vezes seno de x mais x menos a integral de cosseno ao quadrado de x dx. Então, a gente passa ela para o outro lado, somando, para a gente ficar com duas integrais de cosseno de x ao quadrado. Então, continuando, a gente vai passar para o outro lado. Vamos ficar, então, com cosseno ao quadrado de x dx mais integral de cosseno ao quadrado de x dx é igual a cosseno de x vezes seno de x mais x. Então, agora a gente soma, vai ficar duas integral de cosseno ao quadrado de x dx, que é igual a cosseno de x vezes seno de x mais x. Agora, esse 2 a gente passa dividindo. Então, a gente vai ficar aqui integral de cosseno ao quadrado de x dx é igual a cosseno de x vezes seno de x sobre 2 mais x sobre 2, que é a mesma coisa que meio multiplicando tudo isso. Então, essa é a resposta. E lembrar da constante no final. Então, para resolver a 22, a gente vai ter que fazer a escolha do U. Então, a gente não tem logaritmo, não tem inversa, não tem aritmétrica, mas temos trigonométrica. Então, o U vai ser o cosseno de x sobre 2. Então, a gente vai ficar com U vezes V menos a integral de V vezes du. Derivando U, então vai ficar du dx é igual a menos seno de x vezes meio, porque a gente está derivando. Então, tem que saber fazer derivada, pelo menos nas básicas. Então, du vai ser menos seno de x sobre 2 vezes meio vezes dx. Então, o que sobrou, que foi o e de x, vai ser o nosso dv. Então, dv é igual a e de x. A gente aplicando a integral dos dois lados, a integral corta com a derivada, então vai ficar aqui v é a integral de e de x dx. A integral de e de x é ele mesmo, pela propriedade. Então, agora a gente vai substituir. No lugar do cosseno de x sobre 2, no lugar do v, e de x,
menos integral de e de x vezes menos meio seno de x sobre 2 dx. Ali tem um dx. Então, agora, a gente vai copiar, tirando esse menos meio fora da integral, vamos ficar com mais meio integral de e de x seno de x sobre 2 dx. Então, agora a gente percebe que essa integral que se formou é outra integral por partes, que a gente vai ter que resolver dentro dela. Então, a gente vai pelo mesmo esquema e vai determinar um u e um dv para encontrar os demais. Então, pela mesma regra, a gente vai determinar. Então, eu vou fazer aqui do lado. Então, u vai ser quem? O seno de x sobre 2, porque ele vem antes da exponencial, lá na regra. Então, a gente vai derivar. E agora, o nosso novo du vai ser meio cosseno de x sobre 2 vezes dx. E o dv é o e de x, que quando a gente integrar dos dois lados, a gente vai ter que v é igual ao próprio e de x. Então, agora a gente vai copiar tudo que tá antes e vai integrar. A gente tem que perceber que esse meio ele vai valer para tudo que tá dentro do parênteses. Então, agora substituindo, u vai ficar seno de x sobre 2 vezes e de x, que é o nosso v, menos a integral de e de x vezes du, que é meio cosseno de x sobre 2. Então, agora eu vou passar multiplicando esse meio, que ele está multiplicando em todas as parcelas. Então, apagando e vou copiar em cima para a gente continuar. Então, primeiramente, a gente vai retirar o meio ali de dentro da integral. Então, a gente copia tudo e vai ficar menos meio a integral de e de x vezes cosseno de x sobre 2. Então, agora a gente pode passar multiplicando o meio. Então, a gente copia tudo, vamos ficar, então, com meio, seno de x sobre 2 vezes e de x, menos 1/4 da integral de e de x vezes cosseno de x dx. Agora, novamente, a gente percebe que essa integral é a mesma que a gente queria resolver desde o começo. Então, a gente iguala e depois passa ela somando para o outro lado. Então, novamente apagando. Vou copiar em cima. Então, tudo isso é igual ao que a gente achou até agora.
Então, agora a gente vai passar essa menos 1/4 da integral de e de x cosseno de x sobre 2 para o outro lado. Então, vai somar. Então, a gente vai ter uma integral mais 1/4 da integral. Então, fazendo essa soma de frações, não tem nada embaixo, a gente coloca 1, fica 4, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1, mais 1. Então, fica 5/4. Então, a gente vai ficar com 5/4 a integral de e de x vezes cosseno de x sobre 2. E é igual àquilo que a gente já tinha achado. Então, agora a gente vai tirar o que a gente tiver em evidência, que no caso é o e de x. Então, vai ficar e de x cosseno de x sobre 2 mais seno de x sobre 2, tudo isso sobre 2. Agora, esse 5/4 a gente vai passar dividindo. Então, a gente divide ele ali no e de x. Então, vai ficar com e de x sobre 1 sobre 5/4, que a gente vai passar fazendo extremos e meios e copia o restante. E já pode colocar constante, porque a gente já está resolvendo. Já está chegando no resultado, agora a gente só vai simplificar. Então, nós vamos ter que a integral de e de x cosseno de x sobre 2 é igual a 4 e de x sobre 5 vezes cosseno de x sobre 2 mais meio seno de x sobre 2 mais a constante. Então, essa já seria a resposta adequada. O que a gente pode fazer é simplificá-la mais ainda. Então, para simplificar, a gente pode passar, então, 2 daquele 4, que está com e de x, multiplicando dentro do parênteses. Então, eu copiei aqui de novo para a gente fazer isso. Então, desse 4, a gente vai tirar 2 para a gente multiplicar com o cosseno de x e com o meio seno de x. Então, vai ficar que a integral de e de x vezes cosseno de x sobre 2 é igual a, quando a gente tirar 2, vai ficar 2 e de x sobre 5. 2 cosseno de x sobre 2. Para a gente poder cortar com esse meio. Então, 2 que viria multiplicando, corta com o 2 que está embaixo. Então, ficaria seno de x sobre 2, mais a constante. Então, essa seria uma resposta mais simplificada, mas aquela primeira resposta está correta. Corretíssima, aliás. Então, para resolver essa integral, a gente vai determinar u. Então, vai ser x ao quadrado, porque ele vem antes da exponencial. Então, vai ficar u vezes v menos integral de v du. Então, derivando u, a gente vai ficar com 2x. Então, du é igual a 2x dx. Aí, o dv é o que sobrou, que é o de x dx. Então, dv é de x dx. Aplicando a integral dos dois lados, vai ficar que v é a integral de e de x dx, que é o próprio e de x, usando o conceito de primitivo. Agora, então, a gente só vai substituir. Então, vamos ficar com x ao quadrado vezes e de x menos e de x vezes 2x dx. Então, agora a gente vai copiar o que a gente tem. A gente pode tirar o 2 ali, que é constante, e vai ficar para resolver essa integral de e de x vezes x. Aí, aqui, novamente, a gente vai ter uma integral por partes. Então, a gente vai ter que determinar o u e o dv.
Então, o novamente vai ser x, porque é aritmética. E o dv vai ser e de x. Então, aqui do lado a gente vai fazer a substituição aqui, ver quem é u, quem é dv. Então, o agora vai ser x. Então, du sobre dx é 1, ficando du igual a dx. E dv agora quem sobrou, que é o e de x. Então, aplicando a integral dos dois lados, v é igual a e de x. Então, agora substituindo, então a gente vai ficar com u vezes v menos integral de v vezes du. Então, x ao quadrado vezes e de x menos 2. Quem é o x vezes e de x menos a integral de e de x, o du é igual a dx. Então, agora a gente vai ficar com x ao quadrado vezes x menos x vezes e de x menos a integral de e de x, que é ele mesmo, mais a constante. Agora, a gente vai passar esse 2 multiplicando em ambas as partes. Então, menos com menos ali ficou mais. Agora, a gente vai tirar o e de x em evidência, que ele está em todas as parcelas. Então, tirando em evidência, vai ficar e de x vezes x ao quadrado menos 2x mais 2 mais a constante. Então, essa vai ser a resposta. Então, a 24 também é por partes. Então, a gente vai ficar com u vezes v menos a integral de v vezes du. O, pela regra do Liat, vai ser o x ao cubo. Então, vai ser igual a x ao cubo. Derivando o u, a gente fica que du dx é igual a 3x ao quadrado, pela regra do tombo, em derivada. Então, du é igual a 3x ao quadrado dx. Então, agora, o que sobrou é o dv, no caso, seno de 4x dx. Então, x ao cubo é o restante é o dv. Então, dv é igual a seno de 4x dx. Então, v é a integral de seno de 4x dx. Então, a integral de seno é menos cosseno de 4x dividido por 4, por causa dessa constante. Agora é só substituir. Então, vai ficar x ao cubo vezes menos cosseno de 4x sobre 4, menos a integral de menos cosseno de 4x sobre 4 vezes 3x ao quadrado. Então, a gente tira agora a constante. Então, copia o que está na frente. A constante, então, é menos 3 quartos. Com o menos que tem lá fora, fica mais 3 quartos da integral de cosseno de 4x vezes x ao quadrado dx. Agora, essa integral que a gente tem que resolver, ela também é uma integral por partes. Então, a gente vai ter que aplicar nela a mesma coisa. Então, a gente vai determinar o u, que é o x ao quadrado, e o dv é o cosseno de 4x. Então, resolvendo aqui do lado, vamos ver como que vai ficar. Então, copia o que está na frente, mais 3 quartos de u vezes v, menos a integral de v vezes du. Quem é o u? O u é o x ao quadrado. Derivando o u, du dx é 2x, então du é 2x dx. E o dv é o que sobrou, cosseno de 4x dx. Então, v vai ser a integral de cosseno de 4x dx. Então, v é a integral de cosseno seno de 4x sobre 4, por causa da constante que está multiplicando. Então, a gente vai agora substituir tudo.
Então, substitui o V menos a integral de V vezes du, que é 2x dx. Agora a gente vai, então, tirar a constante, copia tudo. Lembrando que esse 3/4 ele serve para as duas partes, que está dentro do parênteses. Então, a gente tem menos 2/4 da integral de seno de 4x vezes x dx. Então, agora eu vou apagar e passar lá para cima tudo para a gente continuar resolvendo. Nesse último seno aqui é 4x, não é x, tá, gente? Porque eu acho que eu esqueci, mas eu vou arrumar. Então, eu vou colocar um 4 aqui na edição. Que não tá muito bom, mas... Então, vamos continuar. Finge que é seno de 4x ali. Então, copia tudo, mais 3/4 de x ao quadrado vezes seno de 4x sobre 4. Menos meio, simplificando, né? 2 com 4. Aí a gente tem ali dentro outra integral por partes, que a gente vai ter que resolver da mesma maneira. Então, u vezes v menos a integral de v vezes du. Então, aqui do lado, a gente vai resolver. O u vai ser o x, né? Porque ele é aritmético, vem antes. E o seno de x vai ser o dv. Derivando o a gente encontrou que du é igual a dx. E o dv é seno, ali, arrumei, de 4x. Então, o v vai ser a integral de seno de 4x. Então, v vai ser menos cosseno de 4x sobre 4. Agora, a gente vai substituir. Então, vai copiando tudo. Então, fica... O u é x vezes o v, que é menos cosseno de 4x sobre 4, menos cosseno de 4x sobre 4 vezes du, que é o mesmo que dx. Então, agora, a gente tem que resolver aquela outra integral, só que agora ela tá bem mais fácil. Então, copia tudo até chegar lá. Então, resolvendo, tirando para fora 1/4, a gente fica com mais 1/4 da integral de cosseno de 4x. Agora, ela é uma integral normal para resolver, que a gente vai resolver usando as primitivas. Então, copia tudo novamente. Então, vai ficar 1/4. A integral de cosseno de 4x é seno de 4x sobre 4. Então, agora eu vou apagar novamente para a gente continuar. Então, vou copiar da onde a gente parou.
Então, copia tudo. Aí, agora a gente vai fazer a distributiva do meio. Então, esse meio, ele multiplica tanto a primeira parcela quanto a segunda. Então, a gente vai ficar com mais x cosseno de 4x sobre 4, menos seno de 4x sobre 32 mais a constante. Agora, a gente vai distribuir o 3/4 sobre as três parcelas. Então, vai ficar mais 3x ao quadrado vezes seno de 4x sobre 16, mais 3x cosseno de 4x sobre 32, menos 3 seno de 4x sobre 128, mais a constante. E essa, então, é a resposta. Então, para resolver a última, a gente vai aplicar o mesmo sistema. Então, vai ficar u vezes v menos a integral de v vezes du. O u vai ser, pela regra, ó, não tem logaritmo, não tem inversa, não tem aritmética, mas tem trigonométrica, que é o cosseno de 4x. Então, o u vai ser cosseno de 4x. A gente derivando o u, vamos ficar com menos seno de 4x vezes 4. Então, du é menos 4 seno de 4x dx. Agora, o que sobrou é o dv. Então, dv é i elevado a 3x dx. Se a gente aplica, então, a integral dos dois lados, fica que v é igual a integral de e elevado a 3x. Então, v é e elevado a 3x sobre 3, que tem essa constante multiplicando x, a gente tem que dividir por ela. Então, agora é só substituir. Então, vai ficar cosseno de 4x vezes e elevado a 3x sobre 3, menos e elevado a 3x sobre 3 vezes du, que é menos 4 seno de 4x dx. Agora, o próximo passo é a gente tirar as constantes. Então, aqui a gente consegue tirar, então, menos 4 terços. Com menos de fora, fica mais 4 terços da integral de e elevado a 3x vezes seno de 4x. Agora, essa integral aqui é outra integral por partes, que a gente vai resolver da mesma maneira. Então, copiando na frente. Então, vai ficar u vezes v menos integral de v vezes du. Então, agora copiando. Agora, a gente precisa determinar quem é o u, quem é o dv. O u agora vai ser quem? Vai ser o seno de 4x. E o dv vai ser o e de x, isso por causa da regra lá de Liat que a gente está usando. Porque a trigonométrica vem antes, então ele vai ser o u. Então, derivando o u, a gente fica que du é igual a 4 cosseno de 4x dx. Então, agora é só substituir. Mas ainda falta o dv. O dv, então, é quem sobrou. O e elevado a 3x. Vai ficar da mesma forma anterior. Aplica a integral dos dois lados. Então, vai ficar v é a integral de e elevado a 3x sobre 3. Porque a integral do outro lado corta com a derivada. Agora, substituindo tudo, vai ficar então, agora a gente vai ter uma nova integral ali dentro. Então, agora, retirando ali a constante da integral, a gente vai ficar com menos 4 terços da integral
de elevado a 3x vezes cosseno de 4x dx. Então, agora a gente vai multiplicar as constantes. Então, é esse 4/3. Então, a gente tem que lembrar que esse 4/3, ele tá multiplicando essa primeira parte e a outra. Só que a outra também tem outro 4/3 multiplicando. Então, a gente vai ficar com 4 seno de 4x vezes elevado a 3x sobre 9 menos 16 sobre 9 integral de elevado a 3x vezes cosseno de 4x dx. Agora, a gente tem o mesmo caso de alguns anteriores, que deu a mesma integral que a gente estava procurando. Então, a gente vai igualar e depois passar ela para o outro lado somando. Então, eu vou copiar aqui novamente, que é a minha integral que eu estou procurando. Tudo isso é igual ao que nós já achamos. Então, copiando vai ficar. Então, de um lado a gente tem que uma integral é igual ao tudo isso menos 16 sobre 9 da mesma integral. Então, a gente vai passar para o outro lado somando. Então, vamos ficar com 1 menos 16 sobre 9. Passa para o outro lado, fica mais 16 sobre 9. Então, já vou somar direto. Então, vai ficar 9 dividido por 1, 9, vezes 1, 9. 9 dividido por 9, 1, vezes 16, 16. Então, a gente fica 25 sobre 9. Integral de elevado a 3x vezes cosseno de 4x dx. E isso é igual a cosseno de 4x vezes e elevado a 3x sobre 3 mais 4 seno de 4x vezes e de x sobre 9. Agora, então, a gente vai tirar o que tiver em evidência. Então, a gente percebe que temos e elevado a 3x em evidência e o 3 em evidência. Então, vai ficar e elevado a 3x sobre 3, que multiplica cosseno de 4x mais 4 seno de 4x sobre 3. Agora, esse 25 sobre 9, a gente vai passar dividindo o e elevado a 3x sobre 3. Porque a gente quer uma integral, a gente não quer 25 sobre 9. Então, a gente vai passar dividindo. Então, vamos ficar com a integral de elevado a 3x vezes cosseno de 4x dx é igual a e elevado a 3x sobre 3 dividido por 25 sobre 9 vezes cosseno de 4x mais 4 seno de 4x sobre 3. Agora, então, a gente faz extremos e meios. Então, eu vou apagar novamente para a gente continuar. Então, eu já multipliquei extremos e meios. A gente pode cortar ali o 9 com 3. Então, fica a integral é igual a 3 e elevado a 3x sobre 25 vezes o cosseno de 4x mais 4 seno de 4x sobre 3, mais a constante. A gente consegue simplificar mais ainda, que é o caso de passar aquele 3, que está com e elevado a 3x, para dentro do parênteses, que a gente consegue cortar com o outro 3, que está lá no seno. Então, para ficar mais simplificado, sabendo que essa resposta já estaria certa, a gente vai tentar simplificar. Então, fica aqui integral de elevado a 3x vezes cosseno de 4x dx. Então, fica é igual a e elevado a 3x sobre 25 vezes 3 cosseno de 4x, mais, como vai cortar, 4 seno de 4x mais a constante. Então, essa é a resposta.